E aí, meu povo, espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja bem aí na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e é um tema que às vezes as pessoas elas acham que é meio inútil, mas de fato não. Na verdade, dormir é uma das coisas mais importantes que vão fazer com que a sua mente e, além de tudo, que a sua produtividade, todo o seu desenvolver, todo o seu dia seja melhor. Sabe aquele dia que você acorda meio puto? Aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu queria que o dia acabasse logo. Então, muitas vezes não é porque o dia começou uma merda, é porque de fato você dormiu muito mal. Isso pode acabar atrapalhando todo o desenvolvimento do seu dia e tem muitas outras coisas que podem acabar atrapalhando com uma falta de sono bem feita, tá? E assim, hoje eu vou te ensinar 8 coisas, tá? 3 rituais que eu mesmo utilizo no meu dia a dia para que eu tenha um dia um pouco mais enérgico, para que eu não precise me ficar enfiando e me entupindo de café, até porque eu não sou um cara que bebo café, porque acaba afetando meu estômago, eu não sou muito de café. E além de tudo, como que você organiza a tua vida para que de fato você sinta mais tranquilidade para começar o seu dia, porque isso também vai fazer a diferença, tá? Então, primeiro de tudo é aquela pergunta que eu sempre faço no início do vídeo, né? Sabe quando você acorda, e eu tenho certeza que já aconteceu com você, que você acorda e você sente que você podia dormir muito mais. O teu corpo tá cansado. Você, não só o seu corpo, mas sua mente, você tá numa leseira, naquela preguiça, você fala assim, putz, velho, nossa, como eu queria ficar deitado há um pouco mais tempo. Muitas vezes, não só pelo fato de você ter dormido pouco, porque às vezes você dormiu muito pouco. Às vezes você dormiu 4 horas, 5 horas, e isso é uma quantidade muito pouca para o seu organismo e principalmente para o seu cérebro. Mas às vezes você dormiu uma quantidade legal, 6, 7, 8 horas, só que você ainda está cansado. O teu corpo ele parece pesado, a tua mente parece que está num céu extremamente nublado. E hoje eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece e, além de tudo, como que você enfrenta esse tipo de situação da melhor forma possível, tá? Antes de qualquer coisa, quando a gente acorda, às vezes a gente pensa o seguinte: putz, o que que eu vou fazer de manhã então? Na verdade, não. Antes de você pensar no que você tem que fazer de manhã ou no dia seguinte, é você entender e se perguntar como que tá a tua noite, como que tá o seu sono. Muita gente acha que dormir 8 horas às vezes é suficiente, mas isso não está alinhado à quantidade de sono, mas à qualidade do seu sono. A qualidade ela é muito mais importante do que simplesmente a quantidade. Então, dormir 8, 10 horas não significa nada se você dorme mal. Às vezes você pode dormir com um sono de 6 horas. E eu tenho uma média de 6 a 7 horas de sono por dia. E tá tudo bem. É isso. E eu consigo acordar com disposição e com energia. E assim, muita gente fala que o teu dia, todo dia passa, o dia ruim passa, realmente passa. Só que uma coisa que quase ninguém fala é o seguinte: o jeito que você está acordando influencia diretamente no seu resto de dia. O teu cérebro, ele precisa de alguns rituais. O teu cérebro não precisa de pressa, o teu cérebro não precisa de celular, ele não precisa de café, ele não precisa de chá, ele não precisa de nada. Ele precisa de alguns rituais para que você consiga ter um dia um pouco mais leve. E 3 rituais são fundamentais para você começar a ter um dia um pouco melhor. E aqui não tem nenhuma regra, não tem nenhum segredo, não tem nada mirabolante nem louco para você fazer. Você vai ver que demora menos de 10 minutos para você fazer tudo o que você precisa fazer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu falo como um ritual extremamente importante no nosso dia é a exposição à luz natural. Cláudio, mas hoje está um dia nublado. É legal eu me expor à luz natural? Sim, mesmo os dias nublados. Você pode estar num dia escuro, chovendo, mas vá na sua janela, vai numa varanda, vai até a porta da sua casa, mas esteja exposto à luz natural. Por quê? A luz natural, ela expõe aos nossos olhos e ela começa a ativar o nosso círculo circadiano. E o que que é esse ciclo circadiano? Nada mais é do que o nosso ciclo de vida, a nossa rotina. A gente acorda de dia e a gente dorme de noite, e não o contrário.
Então, o nosso ciclo circadiano, ele regula o nosso organismo, ele regula as nossas energias, ele regula os nossos hormônios. Então, a partir do momento que você se expõe à luz natural, esse é o primeiro ponto fundamental para você. Cláudio, quanto tempo? 5 minutos já está resolvido. Ah, Cláudio, eu não consigo ficar 5 minutos. Pô, 5 minutos você não consegue ficar. Você pode pegar o seu celular, mas fica na janela. Puxa 5 minutos e fica ali na frente da janela, em frente ao sol, ou em frente à luz natural, que isso daqui é muito importante. A luz natural, ela vale mais do que café forte. E, além de tudo, ela não custa nada. Até porque o café tá caro pra cacete. Segunda coisa que eu falo pra vocês é você se movimentar. E são movimentos leves, tá? São coisas assim, simples. Eu Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu gosto de ir à academia fazer atividade física. Eu fico uma média de 40 a 50 minutos fazendo atividade física. Cláudio, eu não tenho esse tempo para fazer atividade física pela manhã, eu só tenho à noite. Não tem problema. Esse movimento leve que você tem que fazer é uma simples caminhada, é um polichinelo, é um alongamento, um exercício de mobilidade. O importante é você movimentar o seu corpo. Porque se você ficar naquela maldita leseira, andando arrastada, arrastando o pé para cima e para baixo, você mostra pro teu corpo e pra tua mente que você ainda tá meio morto, que você ainda tá leso, que você ainda tá com sono. E a partir do momento que você começa a movimentar o seu corpo, aí sim, você começa a ativar a circulação, o sistema linfático e você começa a passar para o seu cérebro e para o seu corpo que você está vivo, está na hora de funcionar. Você está acordado, está na hora de se movimentar. Então, todo dia, quando eu vou para academia pela manhã, eu vou por volta de 15 para as 6, 6 horas da manhã. E a partir de 6 horas eu estou fazendo atividade física. No início que eu estou fazendo atividade física, eu faço mais lento, porque de fato o nosso corpo ele ainda está meio devagar. E a partir do momento que você começa a fazer, e o corpo começa a pegar ritmo. E a partir do momento que você está pegando ritmo, você começa a ter o corpo mais ativo e você começa o dia com muito mais energia. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se possível, faça atividade física pela manhã. Por quê? Amanhã, quando você faz, você se dá energia para que você tenha o dia inteiro de motivação e, além de tudo, de produtividade e aquele pique para você fazer o resto das coisas. Porque você elimina uma das coisas mais difíceis de serem feitas, que é a atividade física. Ah, Cláudia, é difícil? É, porque as pessoas sentem preguiça. Muita preguiça. Beleza? E a terceira e última dica que eu dou para vocês é sobre hidratação. Muitas vezes, né? Toda vez que a gente dorme, a gente fica muitas horas sem beber água. E a primeira coisa que você tem que fazer a partir do momento que você acorda é se hidratar. E aqui eu não tô falando para você beber uma bacia d'água, é um copinho d'água. Pouco. Eu sou um cara que não gosta de beber água de manhã, mas eu me forço a beber pelo menos um copinho, alguns, tipo, uns 100 ml, 200 ml de água. Por quê? Porque a gente precisa dessa água para a gente mostrar para o corpo assim, opa, beleza, tamo ativo, tamo acordado, tamo bem. E aí o corpo começa a se movimentar mais também. Muita gente fala muitos nutricionistas acabam falando de água com limão, água com gengibre e tal. Pode fazer uma água saborizada, não tem problema algum, mas a água simplesmente normal vai trazer essa energia para você. Respira fundo, sente a água, bebe ela, se hidrate, porque isso é muito importante. E você ficou 5, 6, 7, 9 horas sem beber água. Então é a hora de você beber água, beleza? E agora eu vou te dar 5 checklists para você dormir melhor e principalmente para você ajustar o teu quarto antes de você dormir, principalmente antes de você dormir, tá bom? Primeiro de tudo é a sua iluminação. Não utilize luz branca de noite. Luzes sempre amarelas, luzes vermelhas, luzes quentes. Por quê? Quando a gente tem uma luz muito fria, o nosso cérebro fica alerta. Então, aquelas luzes brancas, luz de celular, isso deixa o nosso cérebro alerta. Então, quando você bota uma luz fria, que é uma luz amarela, uma luz vermelha, uma luz laranja, você consegue mostrar para o seu cérebro que é a hora de descansar, é a hora de relaxar. Então, principal, esse é o primeiro ponto. Se você puder, tenha luz quente à noite. E também, além de tudo,
você deixar a tela do seu celular. Todo celular tem essa configuração que é o modo noturno, tá? Que o modo noturno ele deixa a iluminação mais quente, tudo fica mais alaranjado, fica mais vermelho e amarelo. Por quê? Porque a luz branca acaba acendendo muito a nossa vista e a nossa retina e a gente acaba ficando muito desperto, a gente fica muito aceso na hora de dormir. Isso não é legal, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica: temperatura. Tente manter o ambiente do seu quarto o mais fresco possível. Cláudio, fresco como assim? Uma temperatura ambiente boa e agradável. Por exemplo, aqui na minha cidade, agora a gente está no inverno e está muito frio aqui. Então, o que que eu normalmente faço? Eu deixo só um pedacinho da minha janela aberta e me encho de cobertas. Por quê? Se você não tiver num ambiente confortável dentro do seu sono, você não vai dormir bem. Você vai rodar de um lado para o outro, você não vai ter um desempenho bom, você vai acabar não entrando no sono profundo e você vai ficando no sono leve, e aí você acaba acordando mais cansado, e isso tudo acaba afetando o desenvolvimento do seu sono e principalmente o dia seguinte. Então, tenta manter uma temperatura ideal para o seu corpo na hora de dormir, tá bom? Nem muito frio, nem muito quente. Isso é muito importante. Terceiro ponto para vocês aqui é você se desconectar uma hora antes de deitar. Ou o mais tempo possível. Cláudio, eu não consigo uma hora, é muito tempo, é muito difícil para mim e tudo mais. Pelo menos 30 minutos, tá? 15 a 30 minutos antes de você dormir. Por quê? Se você fica mexendo ali no celular, é rede social, é um monte de coisa te ativando, é um monte de coisa ali no teu olho batendo, muita informação, muita coisa agitada e vai acabar atrapalhando o seu sono, tá? Então, eu sempre recomendo para vocês o seguinte: eu às vezes não consigo ficar uma hora sem mexer no celular antes de dormir, mas pelo menos uns 15 a 30 minutos eu me esforço e me dedico para não estar. Então, tenta não ficar esse tempo antes de você dormir, porque senão você vai ter um tempo muito maior de você pegar no sono e isso acaba atrapalhando você, tá? Quarto ponto para vocês é aromas e sons, tá? Cláudio, eu não gosto de dormir com cheiro. Não tem problema. Eu, às vezes, gosto de colocar incensos, velas aromáticas, colocar um óleo essencial, alguma coisa com um cheirinho mais gostoso, um cheirinho mais leve. O olfato, ele é muito bom e ele é um ótimo aliado para a gente dormir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você não gostar, não tem problema. Não precisa ter cheiro para você dormir. Você pode dormir melhor. A possibilidade de você dormir melhor tendo um cheiro bom e um cheiro relaxante. Se não tem, isso não vai atrapalhar e não vai afetar em nada. E um outro tipo de coisa que eu gosto muito de fazer e que eu faço todas as noites é ativar um som de ruído branco, barulho de chuva, barulho de mar, barulho de fogueira, ruído marrom. Você pode deixar no YouTube, ou às vezes alguma meditação guiada. Você pode deixar no YouTube, tem uns vídeos que eles ficam com a tela preta e fica só saindo o som. Ou se você quiser ativar Alexa, você pode ativar o que você tiver aí de acesso para você deixar ativado. Hoje eu tenho Alexa, eu deixo tocando na Alexa, mas antes de eu ter ela, eu deixava o vídeo no YouTube, bem do meu lado, na minha cabeceira, tocando um som de mar, um som de fogueira. Às vezes eu variava, né? Mas som de chuva é a coisa que me dá mais sono. E aí eu boto som de chuva, deixo no volume ok, não no volume muito alto nem muito baixo, deixo num volume ok que dá para escutar, que é um barulho, é um som tranquilo que dá para dormir bem, e aí eu fecho os meus olhos e vou dormir, tá? E o quinto e último ponto é você sempre ter um quarto organizado. Toda vez que você entra no seu quarto e está desorganizado, seu cérebro entende que aquilo é um alerta. Ou seja, quanto mais limpo for o seu ambiente, mais segura fica a tua mente e um sono mais profundo te dá. Então, tenta sempre manter o seu quarto organizado, seu quarto limpo, seu quarto bem arrumado. E assim, eu não falo para você ter a melhor limpeza do mundo, a melhor organização do mundo, mas tenha organizado cada coisa no seu lugar, ter a cama no lugar certo, ter os travesseiros arrumados, a coberta, tudo bem direitinho para que você consiga dormir bem e ter um sono mais tranquilo para que no dia seguinte você acorde muito melhor, tá bom?
Acordar bem, para a gente poder finalizar, vai muito além de dormir bem. São pequenas mudanças que a gente tem que fazer quando a gente acorda, que pode transformar o nosso dia, e algumas atividades que a gente precisa fazer antes de fato de dormir. E assim, não precisa ser perfeito. O importante é você começar com pelo menos uma atividade que eu passei aqui para vocês, um ritual, e depois outro, 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 outro. E aí você vai começar a enxergar como a sua energia vai mudar. Tenta, perdão, tenta a partir de hoje começar a fazer isso. Pelo menos uma atividade que eu passei aqui para vocês. Eu passei 8. Tenta uma atividade para te ajudar a você dormir melhor e a você ter um dia seguinte muito mais produtivo e muito mais enérgico e com muito mais motivação, beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, peço para você deixar um like, se inscrever no canal. Todas as quartas-feiras eu tenho conteúdos mais práticos, de dicas, alguma coisa, um passo a passo, alguma atividade para você fazer na sua vida. E todos os sábados eu tenho um vídeo um pouco mais inspiracional, um negócio mais freestyle, que eu pego um tema e eu gosto de falar sobre ele, beleza? E compartilha com quem precisa receber essa mensagem que para mim também é muito importante, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu até o final desse vídeo. Espero que tenha feito sentido e que, obviamente, você consiga dormir melhor e ter um dia muito mais positivo e muito mais produtivo. Um beijo grande no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.